Vamos ler do 1 até o 16. Aleluia. Que diz assim: a genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Minadab, e a Minadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou Jessé, gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias. E Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz. E Acaz gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Jorobabel, e Jorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Pode se assentar. Você pode estar pensando assim, quantos nomes, né, igreja? Mas você pode conhecer a história de alguns deles. Você pode até saber a história de todos eles. E você vai ver que na história deles, de cada um deles, creio eu que você foi degustando ali para cada nome que eu falava. Aleluia. E você viu assim que tinha nomes de sucesso no Senhor. E tinha nomes de vergonha. Tinha nomes de mulheres que entraram para a história de Deus na terra. E de homens que fizeram história em Deus na terra. Tudo isso, igreja, escolhas. E é de escolhas que nós iremos falar nessa noite. Aleluia! Muitas das vezes, a história nossa, ela não é só de sucesso. Mas ninguém falhou. O Senhor nunca falha. Mas perante daquela história que o Senhor, Ele tem para nós, qual dela que nós escolhemos que o Senhor escreva? Eu quero começar lendo para vocês que o significado de escolha é o ato ou a capacidade de selecionar uma opção entre duas ou mais possibilidades. Representa referência, decisão ou vontade diante de diferentes caminhos ou alternativas disponíveis. Também é conhecida como livre-arbítrio.
E quando a gente lê ali a partir de Abraão, vamos voltar em Adão? Adão, ele tinha uma escolha. Ele estava no lugar perfeito, no jardim de Deus na terra. O Senhor havia modelado Adão com as suas próprias mãos e pôs ele para ele governar aquele jardim. E ali ele teve uma escolha entre comer ou não o fruto do pecado. E ele fez a escolha dele. A partir desse momento, a nossa história estava sendo escrita. A partir daquele momento, iniciava o livre-arbítrio nas nossas vidas, o nosso poder de decisão, as nossas escolhas. E a história da humanidade estava começando a ser escrita a partir daí. Abraão também fez a escolha. Abraão, ele escolheu abandonar tudo e ter uma vida de obediência perante o que o Senhor tinha determinado e tinha falado com ele. E glória a Deus por isso, porque hoje ele é conhecido como pai da fé. O Senhor fez dele um pai de multidões, mas ele escolheu obedecer a Deus. E a história dele foi diferenciada. Bem diferente das nossas obediências ou desobediências, acertos ou desacertos, sucessos ou fracassos. Às vezes, tudo isso forma não somente a minha história, mas a história de todos nós. É verdade. Mas, como é que a nossa história ela está hoje sendo escrita? Qual é que é a escolha que nós fizemos hoje na história da nossa vida? Eu quero que a igreja reflita sobre esse questionamento. Igreja, eu até me alegrei quando eu vi aqui a irmã falando, o seu é novo netinho, porque eu estou com 2 aí por vir. É glória a Deus, a família crescendo. A minha não foi muito grande, que eu tive 2 filhos. A do meu pai foi grande, que ele teve 12 filhos. A minha pequenininha só teve 2. Mas eu também quero que a minha história seja registrada. Quando a gente olha para a Bíblia, tem muitas histórias aqui. E nós estamos escrevendo a nossa história. Mas que tipo de história que nós estamos escrevendo? Porque as nossas escolhas irão estar lá, na história da nossa vida. Então, tem alguns anos que eu sempre peço que quando o Senhor Ele me seleciona para trazer a palavra dEle, que alguém registre para mim. Mas não é vaidade não, igreja, porque eu sei o meu lugar. E eu sei que o meu lugar é aos pés do Senhor, porque tudo é dEle, a palavra é dEle, eu sou dEle, a minha voz é dEle, tudo é dEle. Eu não tenho absolutamente nada, porque até esse ar que a gente respira é do Senhor. Então nós não temos nada. Mas eu quero que a minha história fique registrada. E nos últimos anos, aí 2020 para cá, eu tenho pedido para o Senhor assim: eu quero que o Senhor me agracie
não quero ser testemunho. Olha, minha mãe orou, não. Eu quero ver o Senhor fazendo, porque é muita coisa e eu quero presenciar tudo que o Senhor falou. Eu quero estar presente, vendo. E eu quero que com essas filmagens, quando os filhos dos meus filhos veem, eles possam falar assim, ó, ela tinha até Jesus no nome, porque ela era Maria de Jesus Inácio. E ela teve uma vida de escolhas no Senhor. E não foi fácil a história dela, mas ela deixou legado. E a genealogia a partir dela, eu faço parte. Aleluia! E eu sou alguém que serve ao Senhor, porque teve alguém na minha genealogia que ficou em pé, que renunciou ao mundo, que disse sim para Cristo, e que hoje, porque a nossa meta da nossa família, de cada um de nós aqui, é esvaziar o inferno e povoar o céu, e que nós possamos viver verdadeiramente isso, e que quando falarem da nossa genealogia, que possa dizer quem nós fomos, porque a nossa história, ela é em Cristo, e que nós venhamos fazer a diferença de verdade nessa terra, e que alguém possa falar assim, ó, partiu com o Senhor, mas deixou legado, deixou alguém para trabalhar para o Senhor aqui, e eu creio nisso. Por isso que eu quero do registro, para que quando esses 90 anos chegar e eu não ter mais forças para falar com tanta avidez, com tanta força, mas que os meus vejam que o Senhor fez parte da minha genealogia, e que assim possa ser na vida de cada um de nós nessa noite. E eu quero te questionar, e você? Como que você quer ser lembrado? Quando alguém falar da sua genealogia, eles falarão do quê? Só de nomes? Porque por trás de cada nome tem uma história. O que eles vão falar? Mas não é só isso. Porque tem muitas câmeras e elas não estão escondidas. O Senhor registra tudo. E naquele dia do acerto de contas, quando o Senhor falar para cada um de nós, o que fizeste com a vida que eu te dei, qual vai ser a nossa resposta? Porque a gente não vai poder mentir. Está tudo registrado lá. Em todos os livros. É nos telões. Esse culto de hoje. E a cada segundo da nossa vida vai estar registrado. E como que nós iremos se justificar em algumas das situações, quando nós baixamos a cabeça, quando nós optamos por não falar da palavra, quando nós nos escondemos por causa das nossas dores, maior dor Jesus sofreu, sendo inocente e sendo filho de Deus. É para que a cada um de nós pudéssemos estar aqui. Qual vai ser a nossa resposta? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E dele a gente não pode fugir. O que nós escolhemos hoje para viver. Eu quero citar para a igreja um outro exemplo.
de Lucas. Aleluia. O livro de Lucas 1:26, que diz assim, igreja: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria não tinha genealogia, mas ela tinha intimidade com Deus, de uma forma tal que ela sabia quem era Deus. Quando o anjo ele se apresenta a ela, não foi alguém que entregou alguma coisa, assim diz o Senhor para você. Não, foi o próprio anjo que ele se apresentou a ela, e ela sabia quem era, ela tinha intimidade, e ela temeu, porque agraciada é a simbologia do nome Maria. Mas se a gente que é humano, quando um filho fala assim: mãezinha sua linda, minha rainha, você fala: olha, quantos reais você quer? Porque ele quer alguma coisa. Imagina quando o anjo de Deus ele desce e fala: agraciada. Maria temeu, porque ela sabia que do propósito era grande, e ela não sabia qual era aquele propósito. E ele vai e ele complementa, e ele fala: Maria, eu estou aqui em nome do Senhor, e você foi a escolhida entre muitas, entre todas que havia naquele período. Olha que privilégio. Mas eu quero dizer para a igreja que não foi nesse momento que Maria foi escolhida. E eu quero te relembrar de Adão, que eu falei no início. Adão, lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem caiu, e que o Senhor diz assim para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, e da mulher nascerá aquele que pisará na sua cabeça. Aleluia! De Maria, que Deus estava falando. Então ela já tinha sido escolhida. Pode não apresentar a genealogia dela. Eu pesquisei, eu não encontrei. E aqui a Bíblia também não diz. A de José diz, a de Maria não diz a genealogia. Mas ela já tinha sido selecionada pelo Senhor. Mas ela também tinha uma escolha. A escolha dela foi uma vida com Deus reta. Tanto que ela reconheceu quem ali estava. Mas Maria, amém, o Senhor me alcançou. E Maria, ela sabia do que o Senhor tinha acabado de passar através do anjo para ela. Mas ela estava pronta para viver tudo o que o Senhor tinha para ela. Porém, ela ficou com uma curiosidade. E ela fala com o anjo: ok, eu vou dar a luz ao Altíssimo, mas
Como? Como, Senhor? Como? E você pode ver que ela, no verso 34, ela diz assim, ó: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Eu sou virgem, como que isso vai acontecer? Ela olha para o cenário, ela sabe que Deus está presente ali, através daquele anjo. Ela sabe que se ele falou, vai se cumprir. Mas ela questiona o anjo: mas como? Eu não conheço homem algum, sou virgem, como assim? O espírito preparado, mas a matéria da carne não estava preparada. O que é que o Senhor quer dizer para nós? Maria inaugurou o impossível de Deus na terra. Maria inaugurou. E isso é muito difícil, porque enquanto você vai viver algo que ninguém nunca viveu, porque quando você tem parâmetros, você fala: não, olha, eu ouvi alguém contando testemunho e eu sei que pode acontecer, porque eu vi. E quando ninguém nunca viveu, você é o primeiro a inaugurar um projeto de Deus. Te falo que na minha família eu fui a primeira a inaugurar um projeto de Deus. A minha família era todo mundo analfabeto, todos analfabetos. E eu aí com 3, 4, 5, 7 anos, o meu sonho era ser professora, coitada de mim, né? E eu sonhava com isso. Mas quando a gente olha para a paisagem, ó, e aí eu tenho minha filha e o meu irmão aqui de testemunha além de Deus. Nós não tínhamos um grão de arroz para comer muitos dias. É quando a gente era criança. Não tínhamos, faltava tudo. E nós morávamos ali na favela do cemitério. Era uma vida tenebrosa. 4 filhos, sem pai, sem comida, sem nada. E eu com esse propósito no meu coração. Se eu olhasse para a paisagem, eu não tinha a menor chance. E é nesse momento que a gente fala: mas como, Senhor? Maria Virgem, como, Senhor, que isso pode acontecer? Eu sei que pode, mas como, Senhor? E é o que muitas das vezes é nós também paramos e nós perguntamos para o Senhor. Eu é nessa situação. Mas quantas das vezes que nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra dele, sabemos que ele pode, sabemos que ele vai fazer, mas a gente fica assim: Deus, como o Senhor vai fazer? Não é curiosidade, Deus. Apesar que Deus, ele sabe que é curiosa mesmo. Mas eu quero, Deus, que a minha fé ela seja aumentada. Igreja, por isso que é bom usar testemunhos. E eu sei, porque é covardia. Olha, cada um de nós aqui temos algo para falar que o Senhor fez. Mas nós somos covardes, igreja. Nós somos. Mas se a gente não abrir a nossa boca, como é que o outro vai ver que Deus fez na nossa vida e que vai aumentar a fé dele? Porque pensa bem, é nós falando: como, Senhor? Como que eu vou olhar para essa paisagem, Senhor? Onde o meu marido é bêbado, onde o meu filho está no mundo, não quer nada com o Senhor. Quando aquele diagnóstico vem e ele permanece, e que os médicos vão dizendo: não tem jeito, não tem cura, é o seu fim. Quando você olha para a sua conta bancária e ela está no vermelho, no negativo, e você fica: como, Senhor? Como o Senhor falou que vai acontecer? Como, Senhor? A paisagem, as circunstâncias podem ser da forma que for. Deus tem milagre. E se Ele falou, Ele vai fazer, indiferente às circunstâncias. Ele vai fazer
Porque Deus, Ele cumpre com cada palavra do que Ele diz. O que a palavra dele diz, Ele cumpre. E Ele responde a Maria como é que vai acontecer. Ele também nos responde. Mas Ele vai então responder da Maria. Ele vai dizer assim, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. O anjo falou como é que iria acontecer. Ele ainda falou, ó, na sua família já aconteceu. E eu vou dizer para você, ó, você sabe aquela avançada de idade? Aquela velhinha, a sua tia Isabel? Pois é, o Senhor já presenteou ela. Quando todos falavam que não tinha mais jeito, que ela não iria ter filhos, lá vem o Senhor surpreendendo. E não é qualquer coisa não, já está com 6 meses. Igreja, 6 meses. A criança já está formada, pronta para nascer. O milagre está pronto para estar vivenciado por cada um de nós. Se você já está com o seu milagre no forno, você só querer que não tem tempo ruim para o Senhor. Não existe impossível que Deus não possa agir. Então, Maria, eu já atuei lá, Maria. O impossível já aconteceu lá. Então você tem exemplo, Maria, do que Deus pode fazer com o que Ele já fez. Maria, ouvindo tudo isso, olha só a escolha dela. Olha o que ela responde. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então é assim, anjo, é assim, Deus. Amém. Eu estou aqui, faça segundo a sua vontade. Nós somos servos do Senhor. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. A escolha nossa, obedecer e aguardar o tempo de Deus. Por mais que já tenha 6 meses, está pronto. No tempo de Deus que nasce, nem um segundo a mais e nem a menos. No tempo de Deus, tudo no controle dele. Mas vai uma dica para você. O Senhor falou que vai fazer. Você não sabia como, mas você teve a escolha de se posicionar. Você compreendeu o que o Senhor falou. E eis-me aqui. E não é a gente falar assim: ó Deus, você sabe aquela caminhonete 4x4? Ó, a tua filha está pronta. Isso é muito fácil. Agora, quando o Senhor fala, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Aí eu quero ver a gente falar: eis-me aqui, Senhor. A gente vai até o joelho, chorando, lamentando e pedindo misericórdia. Mas ninguém foge do Senhor. Mas qual que é a sua escolha? Qual que é a sua atitude? Hoje, nesse exato momento, qual é a sua atitude? E o que o Senhor, Ele quer que nós façamos? Fique perto
picando um pouquinho da incredulidade. Então, fique perto daqueles que servem a Deus de verdade. Fica perto daqueles que vivem milagres, daqueles que acreditam. Porque a tua fé aumenta e você ainda é agraciado pelo Senhor. Escolha, selecione daqueles que vão ficar perto de você. E você pode ver assim, você na prova que o Senhor falou que vai te dar, você sabe que você vai receber. Aí você vai falar com alguns abençoados, alguns que é família, amigos. Eles falam: duvido, isso é grande demais para você. Volta para a terra. Olha só da sua paisagem. Quando que isso vai acontecer com você? Se Deus falou, está falado. Mas fique longe dessas pessoas que eles emprestam a boca para o inimigo. Fique longe. Colhe em alguém que é da parte do Senhor. Aleluia. E do seu fardo ficará mais leve. E vocês sabem o que foi que Maria fez? Exatamente isso. Colou naquela que já estava vivendo o milagre. E, naqueles dias, não foi mês, não foi anos, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel da saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Entendeu? Se passou alguns dias. Nós hoje, alguns dias, a mulher nem sabe que está grávida. Alguns dias. Ali, após 30 e alguns dias, você faz o exame. Passou-se alguns dias. Maria sabia de tudo. Juntou então as coisas dela e foi ver Isabel. Chegando lá, o Senhor tomou conta dela e testificou para ela o que ele já tinha feito em Maria. Aleluia. E o interessante, o filho João Batista, que estava no ventre de Isabel, já reconheceu que era o Filho de Deus que estava sendo gerado em Maria. Então, muito antes, o Senhor já tinha testificado tudo o que estava acontecendo. Mas imagina eu e você, se não fosse tudo isso, para que nós pudéssemos ter o direito de estar aqui. Ele não era só um bebê, ele era o Filho de Deus. Ele não era só um bebê, é que Deus agraciou para Maria. Ele era aquele que com 30 anos iria estremecer o inferno, que muitos outros milagres aconteceriam e que pela bondade do Senhor iria se estender até nós. Aleluia. E é por ele que fez a escolha daquela cruz. É por ele que, por mais que tenha doído nele, doeu, ele era humano. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça segundo a sua vontade. Se não fosse da escolha do Senhor, de Jesus Cristo, nós não iríamos estar aqui, sendo agraciados pelo direito à salvação que foi conquistada naquela cruz. Então, igreja, eu quero te falar nessa noite.
escrevendo. E o que você fará hoje para fazer a diferença? Não foi em vão o sacrifício do Senhor naquela cruz. História de dor, todos nós temos, até o Senhor Jesus. Mas eu quero que a igreja mentalize assim: não existe bênção, não existe vitória, não existe nada de benefício que o Senhor possa nos dar maior do que já recebemos. A graça do direito da salvação. Mas é escolha nossa. O que você escolhe hoje para viver? Que história você está hoje escrevendo? Que legado você está deixando? O que irão falar de você daqui a 50, 100, 150 anos? Pensa bem, igreja. Hoje é aquele dia que a nossa história pode ser mudada através de uma escolha nossa. Que nós possamos escolher o Senhor, escolher obedecer, crer e tomar posse de tudo, da nossa salvação e de todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem para nós. Que essa palavra ela fique cravada na sua mente e no seu coração nessa noite, e que você possa refletir e escrever uma história diferente, de sucesso na presença do Senhor. Curvamos as nossas cabeças.